Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha em fontes sobre um momento que realmente transformou a ciência. A descoberta dos raios-x lá no finalzinho do século XIX. Exato. Temos aqui material que detalha a descoberta do Röntgen, os impactos iniciais, que foram, assim, promissores e trágicos ao mesmo tempo, né? E como essa capacidade nova de ver o invisível mexeu com a imaginação de todo mundo, gerou debate ético até ficção científica, bem no começo. Ok, então vamos tentar entender isso. Qual foi a faísca inicial dessa revolução toda e como é que ela virou algo tão complexo e até perigoso tão rápido? A ideia é explorar esse entusiasmo do começo, os riscos que ninguém esperava e as histórias, né, as narrativas que surgiram disso tudo. Muitas vezes a gente ouve que a descoberta do Röntgen foi, sei lá, um golpe de sorte. Mas as fontes que a gente tem aqui indicam um trabalho bem mais metódico. Sim, sim. Ele não era um aventureiro, era um físico experimental experiente, sabe? Já investigava coisas bem delicadas, tipo eletricidade em cristais, efeitos de alta pressão. O contexto maior era a pesquisa sobre raios catódicos, aqueles feixes de elétrons em tubos de vácuo. Ele estava seguindo trabalhos do Hertz, do Leonard. Certo. Aí, em 8 de novembro de 1895, ele estava lá, trabalhando com um tubo de Crookes, coberto com papelão preto, e notou que uma tela de platinocianeto de bário, que é um material fluorescente, começou a brilhar ali perto. Mesmo com o tubo coberto? Exato. A cobertura era opaca para a luz comum. Aquilo não devia estar acontecendo. E a reação dele? Foi tipo, eureka? Aquela coisa de filme? E nada. Dizem que a frase dele foi algo como: eu não pensei, eu investiguei. Bem pragmático, né? Bem alemão, talvez. Talvez. Ele começou a testar sistematicamente. Viu que alguma coisa saía do tubo, viajava reto, passava por papel, madeira, até livros grossos, e marcava a chapa fotográfica. Impressionante. Mas o ponto-chave: não desviava com ímã. Diferente dos raios catódicos que ele conhecia. Era algo novo. Como ele não sabia o que era, chamou de raio-x. O X do desconhecido. Faz sentido. E isso rendeu o primeiro Nobel de Física para ele, em 1901. Merecidíssimo. Agora, essa capacidade de ver ossos dentro de uma mão viva, imagina um impacto, especialmente na medicina. Mas aí a coisa começa a ficar, mais complicada, né? Meio sombria. Exatamente. Porque a empolgação foi enorme, mas ninguém tinha a menor ideia dos riscos. Zero. E pelo que as fontes mostram, os problemas não demoraram a aparecer, certo? Foi muito rápido. É impressionante. Um tal de Friedrich Otto Wolkoff fez a primeira radiografia dental só 14 dias depois do anúncio do Röntgen. Uma exposição de 25 minutos. Nossa. 25 minutos. Ele mesmo descreveu como tortura. E logo depois começaram a pipocar relatos. O Dr. Dudley perdeu o cabelo depois de ficar 1 hora com a cabeça exposta. 1 hora? Meu Deus. O Dr. Hawkes teve queimaduras feias nas mãos, problemas de visão. Outros tiveram lesões na pele bem graves, sabe? Com bolhas, descamação. Mas não parou por aí não, né? As fontes falam de coisas bem piores que queimaduras temporárias. Consequências permanentes até fatais. Infelizmente, sim. A lista é triste. As fontes mencionam vários pioneiros que morreram por causa da exposição crônica. O Clarence Daly, que era assistente do Thomas Edison. Ah, eu li sobre ele. Morreu de câncer metastático em 1904. Talvez a primeira vítima fatal registrada, né? Tem o Fritz Giesel, a Elisabeth Aschheim e o C. Edmund Kells. O dentista. Sim, um dentista super pioneiro. Ele teve que fazer múltiplas amputações por causa de cânceres induzidos pela radiação. Acabou cometendo suicídio. É pesado. Nossa, que trágico. Isso mostra como a cautela é fundamental, né? Uma lição aprendida da pior forma por eles e que vale até hoje, mesmo com tecnologia avançada como, sei lá, tomografia cone beam, essas coisas. Exatamente. Otimizar a dose, proteger o paciente e o profissional continua sendo crucial. E esse misto de maravilha e perigo não ficou só nos laboratórios, né? Não mesmo, foi direto pra ficção. Tem um conto aqui que a gente achou fascinante, Röntgen's Curse, A Maldição de Röntgen, publicado em setembro de 1896. Isso é antes do Homem Invisível, do H.G. Wells, que é de 97. Sim, antes. E a história é muito forte. Um cientista, Herbert Newton,
fica obcecado e cria um líquido para fazer os olhos enxergarem com raio-x. Que ideia! Ele testa no cachorro primeiro. O bicho fica apavorado. Aí ele testa nele mesmo. Ei, O mundo vira um pesadelo. Ele só vê esqueletos da esposa, do filho, do médico, vê metais, mas não vê a superfície das coisas, a carne, a beleza, só a estrutura nua, grotesca. É horror. uau, que pesado! Uma crítica à ambição científica sem limites, talvez. Aquele conhecimento que é melhor não ter? Exatamente. E isso conversa com outras obras da época que as fontes trazem. Tipo, A Máquina do Tempo, do Wells, de 1895, não é sobre raio-x, claro, mas usa a ciência para projetar um futuro onde a divisão de classes da Revolução Industrial virou os Eloi e os Morlocks. Sei. A elite na superfície e os trabalhadores no subterrâneo. Uma distopia baseada na ciência da época. Isso. E a análise de Frankenstein também aparece aqui. A responsabilidade ética do cientista. A busca pelo conhecimento sem freio moral pode criar monstros, né? Literais ou não? Entendi. Então, se a gente junta tudo, a literatura do fim do século XIX serviu como um espaço para a sociedade processar essas mudanças científicas tão rápidas e assustadoras às vezes. Refletindo a maravilha, mas também a ansiedade, né? O medo das consequências desse poder novo. E as fontes sugerem que esse processamento cultural do risco foi quase instantâneo. A ficção talvez tenha funcionado como um sistema de alerta precoce, lidando com os perigos antes mesmo da ciência conseguir medir tudo direitinho. Então, resumindo nossa conversa, a descoberta dos raios-x foi um marco, sem dúvida, abriu caminhos incríveis para a ciência, para a medicina. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, revelou de um jeito muito trágico para muitos desses pioneiros que o progresso tem um lado B. Custos ocultos, perigosos, uma sombra que nem sempre a gente vê no brilho da descoberta. Perfeito. Essa dualidade, promessa e perigo, foi capturada quase na hora. Não só nos laboratórios e hospitais, mas na ficção também, servindo de alerta sobre a responsabilidade que vem com o poder científico. E isso deixa uma pergunta no ar pra gente pensar, né? Se os raios-x foram de maravilha a ameaça tão rápido, com gente morrendo em menos de 10 anos, quais avanços de hoje podem ter essa mesma dualidade? Que sombras a gente ainda não está enxergando direito? Onde será que está a maldição de Rontgen da nossa época? Fica a reflexão. Até a nossa próxima análise.